A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Leandro Barros e venho trazer mais um áudio do dia para vocês. Bom dia para todos que acompanham o áudio do dia. Vocês são a razão pela qual eu permaneço pregando o Evangelho todas as manhãs, porque sei que as palavras que Deus me usa têm trazido esperança e têm aproximado muito de vocês ao Senhor, e isso é o meu maior prêmio. Claro que se Deus ele não me motivar, a motivação de vocês é em vão, mas eu creio que Deus ele me motiva por causa de vocês. A palavra que eu trago hoje é uma palavra de aviso, porque quando se passa por esse problema da destruição do casamento, da restauração, se fala muitas coisas que depois se arrepende, e muitas vezes nós falamos até do Senhor. Então fica atento a esse áudio hoje. Mas eu vou pedir para que você deixe o teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Até embolei um pouco, né? É ao vivo, então não tem problema. E deixe um comentário, porque o algoritmo vai entender que está tendo um movimento e ele vai recomendar o vídeo. Vamos abrir aí a palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo a partir do 10, que vai dizer assim: vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo nos últimos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Até o 12. Então, esse texto ele está falando, o apóstolo Paulo ele vem lembrar a igreja de Corinto para que eles não esqueçam o que aconteceu com o povo de Israel no deserto, quando Deus estava guiando eles através de uma nuvem que ia se movendo na frente deles. E Deus foi conduzindo o povo em segurança. Passou pelas águas do Mar Vermelho, abriu o mar. Aquilo foi considerado como um batismo. E Deus ali também enviou alimento para eles, enviou água para eles beberem, e Deus estava com eles em todo o tempo. Mas infelizmente a maior parte deles não obedeceu a Deus, e por isso Deus os destruiu no deserto. Estou dando um pequeno contexto do que aconteceu antes desse versículo 10. O apóstolo Paulo ele vem trazer essa consciência para a igreja de Corinto. E uma das recomendações dele é que está nesse versículo 10, onde ele vai dizer, versículo 10, vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. O
que Moisés quer dizer, esse queixar aqui na outra versão é murmurar. A murmuração é pior do que uma queixa. Nessa versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje veio queixa, deu uma amenizada, mas a palavra é murmuração, reclamação. E tudo isso é um exemplo para que nós não sejamos como eles. Nós não devemos murmurar contra Deus e nem contra a sua maneira de nos tratar, porque eles fizeram isso. E isso acontece muito para quem está passando por essa questão da destruição do casamento, e principalmente quem está lutando pela restauração. Reclama muito que Deus não ouve. Ah, Senhor, eu estou orando, o Senhor não faz nada. Nada acontece. Parece que quanto mais eu oro, piora. O Senhor me abandonou. E várias outras murmurações, reclamações que nós fazemos. Claro, Deus entende por causa da dor. A dor de quem foi traído, de quem foi abandonado, supera facilmente a dor de parto, para vocês terem uma ideia. Porque uma alma traída é uma alma destruída. O adultério, ele destrói a alma de quem foi traído. Dilacera, rasga, põe em pedaços. Sim, mas não é por isso que nós vamos dar ocasião à carne e pecar contra Deus, reclamando da forma como Deus está nos conduzindo neste deserto. Mas você vai dizer, Leandro, mas a gente vive na graça. Deus não vai fazer isso, o mesmo que ele fez com o povo de Israel, porque eles viviam lá na época da lei. E eu quero que você saiba o seguinte: se isso não acontecesse ainda hoje, o apóstolo Paulo não estaria aqui usando as seguintes palavras. Versículo 6. Com esta lição somos advertidos de que não devemos desejar coisas más como eles fizeram. E ainda no 14, no versículo 14, vai dizer assim: por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Ou seja, ele está dizendo, toma cuidado com o que você está falando. Toma cuidado. Tenha cautela quando você for falar de Deus. Certo? No 11 ele diz, todas essas coisas sucederam a eles como exemplo, como lições objetivas para nós. Isso mesmo. Pode acontecer sim, de Deus ele se irar com a sua murmuração e o negócio não vai ficar bom. Já não tá bom, né? Porque passar por essa questão do casamento aí é só para quem tá realmente na unção. Não murmure. Confia em Deus. Confie em Deus. Só isso. Não murmure contra Ele. Nem como Ele está tratando o seu marido lá, porque a gente quer que Deus vá lá logo, pegue ele pelos colarinhos e fala, volta para casa. Não. Confia no agir de Deus. Não é porque não está dando certo, não é porque está tudo piorando que Deus não está agindo. Não, Deus está agindo. Tudo está no controle de Deus. Deixa Ele com a maneira dele de tratar. Tanto você quanto seu marido com a sua mulher. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer.
Agora, cuidado para você não murmurar contra essa maneira que Deus tem. Deus, ele tem a sua maneira particular de agir e ele age de formas multiformes. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Amém? Confia nele. Confia nele que o resultado vai satisfazer. Na verdade, não vai te satisfazer, vai te surpreender. Eu sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. E que você seja abençoado neste dia. Aproveita, vem aqui embaixo e me abençoa também. Adquire o meu livro. Achei o que eu não procurava. Como Deus fez para ouvir sua voz em meio ao caos. Ali você vai aprender a como batalhar no mundo espiritual pela sua vida e pelo seu casamento. O primeiro link da descrição. Deixa também uma oferta para o Projeto Nordeste. Logo abaixo tem o Pix para o Projeto Nordeste. Ajuda. Agora em janeiro, final de janeiro, estarei indo para lá. E eu conto com a sua contribuição. Que Deus te abençoe, te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o rosto e lhe dê a paz. Deus abençoe.